Você tem dificuldades para respirar? Pois isso pode ser causado por rinite alérgica ou sinusite. A reportagem do Diário do Sertão foi até a clínica Espaço Vida, que é referência em atendimentos e consultas médicas em todo o sertão da Paraíba, e conversou com o otorrinolaringologista Caio Lira. A Espaço Vida possui um procedimento especializado que pode diagnosticar rapidamente o tipo de alergia que o paciente possui. O médico também indica como tratar as doenças respiratórias. Hoje nós vamos falar sobre duas doenças que são muito prevalentes, principalmente em crianças e adolescentes, que é a rinite e sinusite alérgicas. Bom, a causa da rinite e sinusite alérgica, ela tem um componente hereditário. Geralmente os pais ou os tios têm um histórico da doença e um histórico de poluição ambiental. Na nossa região não tem tanta poluição, mas em compensação nós temos aqui o clima que é muito seco, baixa umidade do ar, e isso também influencia na patogênese da doença. Além disso, nós temos ambientes que não têm uma boa higienização e contato com animais domésticos como cães, gatos, passarinhos, aves de um modo geral, contato com qualquer tipo de fumaça, com pessoas que fumam dentro de casa também é outro fator importante para o desencadeamento da doença. E o próprio período que a gente está passando, período de seca, onde a umidade relativa do ar é muito baixa, e isso resseca as nossas mucosas e inicia-se o processo da doença. O diagnóstico da rinite e sinusite é um diagnóstico baseado na história clínica, principalmente nesses antecedentes familiares, como eu já falei. Geralmente há um histórico de rinite, de sinusite e às vezes também de outros tipos de alergias. Começa já desde a criança logo pequena, os primeiros meses de vida às vezes já começa a manifestar os sintomas. Outras vezes aparece já numa idade de adolescente ou até mesmo na idade adulta. Então, é uma doença que acomete praticamente todas as faixas etárias. Fala-se até em 30% da população mundial em algum momento vai desencadear alguma crise de rinite ou de sinusite alérgica. O diagnóstico diferencial da rinite com a sinusite, geralmente é necessário que se faça ou um raio-x dos seios da face ou um exame endoscópico das vias aéreas, para que a gente possa constatar se o problema é só a rinite ou se já existe um processo infeccioso que a gente chama de sinusite. E no caso da sinusite, a grande diferença em termos de tratamento é que vai ser necessário utilizar um medicamento que a gente chama de antibióticos, antimicrobianos, que é um tratamento, na maioria das vezes, simples, que pode fazer em casa, com uso de cápsulas ou de soluções para as crianças menores, durante um período de 10 a 14 dias. No caso das rinites e também das sinusites, a prevenção é a melhor opção de tratamento. Então, manter sempre o quarto limpo, principalmente o quarto onde a criança dorme, os adultos também, uma boa higienização dos lençóis, dos travesseiros, os colchões, tem que ver se os colchões já não estão velhos também, porque os colchões são ambientes que os ácaros gostam de permanecer. Então é importante que a pessoa observe a prevenção, não deixar animais em contato com essas crianças alérgicas, evitar que pessoas fumem dentro de casa, que queimem. Às vezes tem pessoas que costumam queimar o lixo próximo das residências, isso também é outro fator que desencadeia a doença. E promover uma boa higienização das vias aéreas com soro fisiológico. Existem hoje vários vídeos no YouTube e às vezes até alguns Facebook de alguns médicos que colocam vídeos onde se ensina as pessoas a lavarem o nariz de crianças, de adultos e de adolescentes. E é um tratamento que funciona e é fácil de fazer e que na maioria das vezes previne até
as crises de rinite e de sinusite. Em último caso, quando não há uma remissão dos sintomas e um agravamento, em alguns casos complicações, as complicações da rinite e sinusite podem ir de quadros infecciosos graves, onde há necessidade às vezes até de uma internação hospitalar para usar antibióticos mais fortes, injetáveis, até algumas drenagens que precisam ser feitas no caso das sinusites, e às vezes é necessário fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Os processos alérgicos, de um modo geral, a gente faz o tratamento, faz a prevenção, é um tripé, são 3 coisas. A prevenção, como eu já falei, que são aquelas medidas todas, principalmente de higienização, o tratamento durante as crises e a imunoterapia, que são as vacinas. Alguns pacientes ficam completamente curados, sim. Isso depende, é muito individual. A resposta não é a mesma resposta para todo mundo. Até porque o nível de alergia também varia muito. Nós temos pacientes que não podem nem sentir o cheiro, por exemplo, de um camarão ou de um outro tipo de alimento, às vezes de um condimento, que ele já começa a passar mal. Então, esses níveis de alergia são muito individuais e tem quadros realmente graves. Eu já vi casos gravíssimos de alergia, principalmente a alimentos. São casos que, se não houver uma intervenção imediata, a pessoa pode chegar até o óbito.